Essa é uma noite sempre especial na nossa comunidade, aqui na Chácara Primavera. Por muitos anos nós temos tido o prazer de nos reunir na quinta-feira antecedendo a sexta-feira da Paixão, para relembrarmos esse momento em que Jesus se reuniu com seus discípulos, partiu o pão, repartiu o cálice, anunciando o seu sofrimento que teria lugar no dia seguinte. E de maneira muito especial esse ano, nós temos falado sobre o caso Jesus, perguntas que demandam respostas, e como eu disse no final de semana passado, essa série é uma série que nós temos por propósito deixar que algumas das perguntas que muitas vezes pessoas possuem nas suas mentes e corações, que essas perguntas venham à tona. Nós não temos a pretensão de responder a todas as perguntas, e nós não temos qualquer pretensão de diluir a totalidade das perguntas, porque a caminhada com Deus, a espiritualidade cristã, os questionamentos, as dúvidas, elas integram a caminhada na espiritualidade cristã. Existem determinadas perguntas que nós temos a resposta na medida em que a gente caminha com Deus, na medida em que a gente se relaciona com Deus. É uma trajetória na qual nós não temos todas as respostas no início, mas nós temos a certeza que vamos ter todas as respostas no final. Mas ao longo da peregrinação, dúvidas emergem. E aí, final de semana passado, nós conversamos sobre essa pergunta: afinal de contas, quem era Jesus? E para tentarmos responder essa pergunta, nós chamamos aqui 3 grupos, ou na verdade 2 grupos, e o próprio Senhor Jesus. Nós convidamos os líderes religiosos da época de Jesus para responderem essa pergunta, convidamos os próprios discípulos de Jesus para responderem essa pergunta, e como a gente estava falando dele, a gente tinha que dar a oportunidade para que o próprio Senhor Jesus dissesse o que ele pensa acerca dele mesmo e quem ele era. Bom, falando sobre os líderes religiosos, nós vimos que a opinião deles acerca de Jesus era curta e grossa. Jesus é um blasfemo herege, porque Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré, foi auxiliar de carpinteiro do seu pai José, e de repente, depois dos 30 anos de idade, ele sai por aí ensinando algumas coisas e afirmando que ele é o próprio Deus encarnado e chamando para si as profecias do Antigo Testamento, dizendo que ele é o Messias enviado por Deus. Os líderes religiosos disseram: olha, você é um blasfemo, Jesus é um herege, e por isso eles condenam Jesus à morte. Mas o que dizem os discípulos? Porque, afinal de contas, os discípulos, apesar deles não terem toda a teologia que os líderes religiosos da época tinham, os discípulos viveram com Jesus intensamente por 3 anos. Os discípulos viram Jesus acordando, eles tomaram café da manhã com Jesus na Romana de Cafarnaum, aí eles almoçavam com Jesus no frango assado da estrada de Cafarnaum a Jerusalém, eles tomavam chá da tarde ou café no Franz Café de Jerusalém. Eles viveram intensamente com Jesus, tanto nos momentos em que Jesus estava diante de todos, das multidões, como quando Jesus estava em secreto, na intimidade, na privacidade. E quando nós perguntamos para os discípulos de Jesus quem era Jesus, eles disseram: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E se eles estivessem ainda por aqui, e a gente encontrasse um deles pelo corredor aqui da chácara, e a gente parasse num canto e dissesse: escuta, cara, desculpa, você respondeu daquele jeito na frente de todo mundo, mas aqui, entre nós, você tem total certeza de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias?
sem sombra de dúvida, eles diriam: olha, se você tivesse visto o que eu vi, se você tivesse ouvido o que eu ouvi, você nem mesmo ousaria me perguntar 2 vezes acerca disso. Mas nós tínhamos aqui, final de semana passado, os líderes religiosos dizendo que Jesus é um herege, um blasfemo. Do outro lado, nós tínhamos os discípulos dizendo que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então nós trouxemos o próprio Senhor Jesus para que ele dissesse o que ele pensava acerca dele mesmo. E nós vimos que Jesus, ele se afirma: sim, ele é o próprio Messias. Sim, ele é o próprio Filho de Deus. Diante do sinédrio judaico, quando o líder do sinédrio questiona Jesus, dizendo: afinal de contas, quem é você? Você é o Messias? Você é o Filho do Deus vivo? Depois de ser questionado pela 2ª vez, Jesus diz: sim, eu sou. E aquele líder do sinédrio, revoltado com aquilo, diz: a gente não precisa mais ouvir ninguém, chega de depoimentos, vocês já ouviram a blasfêmia que esse Nazareno disse, ele já merece a morte. E é a partir desse processo que Jesus é condenado à morte. Os romanos vão executá-lo, mas ele foi condenado pelos líderes religiosos, porque se afirmou o próprio Deus. É claro, eu sei, alguns de vocês, que são tanto quanto céticos para essa história de Jesus, dizem assim: olha, isso é o que os evangelhos dizem. Mas os evangelhos foram escritos por homens que colocaram nos lábios de Jesus coisas que Jesus nunca disse. Por exemplo, Jesus foi um bom homem, um exemplo a ser seguido, mas ele nunca disse ser o próprio Filho de Deus, ele nunca disse ser o próprio Deus encarnado, ele nunca disse ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Isso, aqueles homens que o seguiram, depois, posteriormente, colocaram nos lábios dele quando escreveram os evangelhos. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta então e você me responde. Se Jesus nunca disse que ele era o próprio Deus, por que ele foi morto? Por que ele foi morto? Porque ele era um revolucionário. Não foram os romanos que o julgaram. E os judeus até gostariam de um revolucionário. Por que ele foi morto? Ok. Eu preciso que você me responda uma outra pergunta. Se os discípulos colocaram nos lábios de Jesus essa história de que ele era o próprio Deus encarnado que entrou na história como Messias para nos resgatar, por que a grande maioria desses discípulos morreram de forma violenta, porque até o último suspiro se negavam a dizer que isso tudo não passou de uma grande ilusão e uma grande fábula. Eles morreram afirmando que o que eles relataram era exatamente o que eles haviam ouvido e visto. Mas hoje eu queria levantar uma outra pergunta para vocês. Por que ele, Jesus, teria que morrer? É interessante que o pastor Tim Keller, ele diz que ele escuta mais vezes essa pergunta, por que Jesus teria que morrer, por que Jesus morreu, do que até mesmo a pergunta, será que Deus existe? Nós vivemos hoje numa cultura ocidental
em que as pessoas não têm dificuldade de crer em Deus. É verdade. Muitos preferem assim um Deus abstrato, um Deus impessoal, um Deus energia, um Deus que não tem ética nem moral. Porque um Deus que é pessoa, um Deus que é pessoal, um Deus que tem ética e moral, ele demanda de nós determinadas coisas que nós não gostamos muito no mundo ocidental. Nós gostamos de independência, nós gostamos de ser no nosso próprio Deus. Agora, as pessoas não têm tanta dificuldade em se render à ideia de um Deus. Elas têm dificuldade para se render à ideia de que Jesus era o próprio Deus. E aí uma das alegações que elas levantam é, por exemplo, esse negócio de Jesus, Filho de Deus, ter morrido naquela cruz. Tem pessoas que falam assim, olha, quando eu vi aquele filme feito pelo Mel Gibson, nossa, que coisa horrenda, que eu fiquei chocado por meses, que atrocidade, que coisa. Será que, por que teve que ser daquele jeito? As pessoas dizem assim, o Deus do cristianismo se parece com os deuses vingativos dos tempos primitivos, que precisam ser apaziguados através de sacrifício humano. Por que Deus não poderia simplesmente perdoar todas as pessoas, ou pelo menos aqueles que se mostram arrependidos dos seus erros? Não teria sido mais fácil? Deus fala assim, ó, Maria, está perdoada. Pedro, esquece isso, está perdoado. João, está perdoado. Henrique, esquece, está perdoado. Se ele é Deus, por que ele não perdoou logo? Por que ele tinha que colocar o filho dele numa cruz para sofrer daquele jeito? O Tim Keller diz, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. E deixa eu exemplificar isso. Você foi fazer uma visita para mim lá na minha casa. E depois, saindo, as lanternas traseiras do seu carro estavam queimadas, culpa sua, né? E você engatou uma ré e não viu e acabou com o portão de casa. Derrubou o portão da casa, derrubou parte do muro da casa. E diante do barulho, eu saí lá fora para ver, cheguei perto da sua porta, motorista, e você estava batendo a cabeça no volante, dizendo, meu Deus, na casa do pastor não. Eu tenho duas opções. Eu posso chegar para você e dizer assim, não se preocupa. Eu vou fazer 3 orçamentos e mando para você. Eu estaria errado? A culpa foi de quem? Sua. Eu tenho uma segunda opção. Chegar do seu lado e falar assim, não se preocupa. Eu mesmo vou cuidar disso. O que significa quando eu digo, não se preocupe, eu mesmo vou cuidar disso? Eu vou assumir o prejuízo. Em todo relacionamento onde existe algum dano, o prejuízo, o custo será pago por alguém. Existem pessoas que geraram na sua vida danos financeiros. Existem pessoas que geraram na sua vida danos físicos. Existem pessoas que geraram na sua vida danos emocionais. Você tem 2 opções. Você pode passar o resto da vida cobrando essas pessoas pelo dano que elas causaram a você, ou relembrando constantemente na sua mente e no seu coração, que você não pode se esquecer que essas pessoas causaram dano a você, e se tornar refém, preste atenção, se tornar refém da sua própria acusação, ou você tem outra opção, perdoar.
Mas perdoar não apaga o dano. Perdoar é assumir o dano. Tim Keller completa dizendo: o perdão sempre envolve uma experiência de morte e ressurreição. Quando alguém perdoa outro alguém, quem perdoa precisa morrer. Quem perdoa precisa deixar os seus direitos morrerem. Quem perdoa precisa deixar a sua razão morrer. Quem perdoa precisa deixar suas reivindicações morrerem, para do outro lado ressuscitar. Ressuscitar uma pessoa que fez morrer seus direitos, suas reivindicações, suas razões. Percebe? O perdão é constantemente um exercício de morrer e ressuscitar. Casamentos só sobrevivem quando homens e mulheres, diante das suas desavenças e desencontros da vida, estão dispostos a morrer e começar de novo. Amizades só superam dificuldades quando pessoas estão dispostas a abrir mão dos seus direitos, das suas justificativas, das suas razões, morrendo e ressuscitando. Foi o que aconteceu há 2000 anos atrás. Deus nos perdoou. Mas como todo processo de perdão, ou experiência de perdão, alguém precisa morrer e ressuscitar. E como Deus é o perdoador, é Ele que vem, é Ele que tem a acusação, mas é Ele que toma sobre si a nossa acusação e morre para ressurgir e se relacionar conosco, agora, sem qualquer impedimento ou culpa. Agora, nós temos 3 possibilidades para essa, ou de resposta para essa pergunta: por que ele deveria morrer? Deixa eu apresentar para você as 3. Primeiro, ele deveria morrer porque ele fez por merecer. Essa é a argumentação dos líderes religiosos. Ele fez por merecer. Um cara que nasce na terra de ninguém chamada Belém, cresce num lugar que ninguém nunca ouviu falar, Nazaré, trabalha como auxiliar de carpintaria a vida inteira, de repente sai por aí dizendo que é o próprio Deus. Espera aí, pô. Engana um monte de gente. Se ele é um herege e um blasfemo, ele fez por merecer. Tem uma outra opção. Essa é a mais popular, a que as pessoas gostam mais, que diz: ele teria que morrer porque ele se tornaria um ícone, um mártir, um ícone, um mártir, um ser que foi bom, amoroso, gracioso, justo, e provou que o mundo não está preparado para pessoas boas, graciosas e justas. O mundo nunca esteve preparado para pessoas boas, graciosas e justas, antes ou depois. Assim, a maior mensagem de Jesus para nós é, diria esse pessoal: viva como uma pessoa boa, graciosa e amorosa. Mas não espere muita coisa, porque o mundo costuma matar pessoas assim. O grande problema das pessoas que pensam que Jesus foi um ser superior, um homem acima da média, que passou pela história para nos dar um exemplo e se tornou um mártir, o grande problema desse discurso é o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando ele disse com os próprios lábios: eu sou o Deus vivo, ele estragou essa teoria.
Porque se Jesus foi um homem bom, um modelo a ser seguido, e ele disse ser o próprio Deus, ele é um homem bom, ele não é Deus. E se ele disse ser o próprio Deus, ele mentiu e enganou um monte de gente, logo ele não é bom. Agora, então você tem duas possibilidades diante de Jesus quando ele afirma que ele é o próprio Deus. Uma é ficar do lado dos líderes religiosos, dizendo ele é um mentiroso, ele é um blasfemo, ele é o maior charlatão que já passou pela história da humanidade. Ou você tem uma outra opção, dizer, eu acredito que ele é quem ele disse ser. A única opção que você não tem é essa, dizer que ele foi um homem bom. Terceira opção, ele precisava morrer porque existia um plano maior. E a cruz é uma espécie de portal para a compreensão da história. O que acontece na cruz é o ápice do que vem acontecendo ao longo de milênios. Quando a gente olha para trás da cruz, a gente olha para trás, a gente consegue entender muito melhor o que aconteceu 10 mil anos antes, 5 mil anos antes, 2 mil anos antes, 1000 anos antes. Mas eu vou convidar você para voltar no tempo, para você perceber como esse negócio é interessante. Para tanto, eu vou convidar você para visitar 5 momentos na história. E agora, é claro, eu estou lembrando um pouquinho do meu tempo de moleque, quando eu não perdia um episódio do Jornada nas Estrelas. Do Jornada nas Estrelas, primeira geração, Capitão Kirk, Spock, Tenente Uhura, quando a gente via assim aqueles filmes que eles abriam aquele precursor do celular e a gente achava o máximo, e o Capitão Kirk dizia teletransportar, e aí ele sumia de um lugar e aparecia no outro e assim por diante. É mais ou menos isso que eu quero convidar você para fazer. Eu vou teletransportar vocês para alguns momentos importantes da história, para você perceber qual é o significado da cruz e por que Jesus teria que morrer. O primeiro momento para o qual eu queria convidar você a viajar é a criação. Quando você pega as Escrituras e lê as primeiras páginas das Escrituras, você não encontra ali um discurso científico ou uma explicação científica de como o mundo foi criado. O que você encontra ali é uma afirmação. Não importa como o universo foi criado, o que importa é que o universo foi criado por um Deus pessoal e intencional. O universo não é fruto do acaso, o universo é fruto de um Deus que disse: haja luz e houve luz. É fruto de um Deus que determinou: haja vida e houve vida. Nós estamos num universo que não é fruto do acaso. Esse universo é fruto de um Deus que o planejou, que intencionalmente o criou. Graças a Deus por isso. Porque as pessoas nunca param para pensar nas últimas implicações delas estarem num universo que é fruto do acaso. E, consequentemente, eu e você somos frutos de uma ameba. O resultado final desse negócio nada faz sentido. Se o universo é fruto do acaso, e eu sou uma ameba nesse acaso, por que eu estou vivendo? Qual o sentido da vida? Esse negócio da gente procurar marido, esposa, realização profissional. Você não passa de uma ameba evoluída. Mas quando nós lemos Gênesis 1, o que as Escrituras dizem, não.
O universo é fruto de um Deus pessoal e intencional, e nós não estamos aqui por acaso. Deus nos colocou na história com um propósito. E houve um tempo em que todo o universo era equilibrado, todo o universo vivia em sinergia, o homem se relacionava em harmonia com a natureza, o homem se relacionava em harmonia com outro homem, o homem, o ser humano, se relacionava em harmonia consigo mesmo, física e emocionalmente. Mas aí tem um problema. Em algum momento dessa história, os nossos primeiros pais, seres humanos, decidiram romper com o Deus Criador. Decidiram dizer ao Deus Criador que eles queriam cuidar da própria vida. Eles resolveram agradecer ao Deus Criador pelo universo maravilhoso e por toda a harmonia, mas em outras palavras eles disseram ao Deus Criador: deixa que a partir de agora a gente cuida. Nós vamos cuidar do ecossistema, nós vamos cuidar das relações sociais, nós vamos cuidar e vamos criar um mundo justo, nós vamos cuidar da nossa própria saúde física e emocional. Quando você lê Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, você encontra um princípio que foi determinado por Deus, e eu vou ler a versão internacional, atualizada para a compreensão da Chácara Primavera. Olha o que diz o texto. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer das 5 bilhões de árvores desse jardim. 5 bilhões de árvores. Você pode comer frutos à vontade, variados, você pode degustar de todos. Eu os criei todos para você. Mas não coma de uma única exclusiva árvore, que eu vou chamar de conhecimento, árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque essa árvore vai ser um símbolo na nossa relação. O dia que você, homem ou mulher, se aproximar dessa árvore, tomar o fruto dessa árvore e comer, você vai estar dizendo que não deseja mais viver em relação plena e perfeita comigo, Deus Criador. Você vai estar dizendo que existe coisa melhor do que o meu amor. Você vai estar dizendo que existe uma vida melhor do que depender dos meus cuidados, do meu carinho, da minha sabedoria. E o que aconteceu, você já sabe. Mas o Deus Criador também disse o seguinte: porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E eu já dei inúmeras vezes o exemplo aqui, volto a repetir. Eu acabei de desconectar o meu notebook da fonte de energia. Sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele continua funcionando normalmente. Igualzinho algumas pessoas aqui que leem esse verso e dizem: mas eu estou com vida. A sua vida é igualzinha à vida que o meu notebook tem nesse instante. Já já ele morre, assim como eu e você. Sabe por quê? Nós estamos desconectados da fonte da energia da vida, o Deus Criador. E sabe o que é pior do que ter a certeza da morte? É viver uma experiência de morte espiritual. Porque desconectado do Deus Criador, nós perdemos a sensibilidade para perceber o Deus Criador, ouvir o Deus Criador. E mais, morrer desconectado do Deus Criador significa morrer para todo sempre, eternamente. E uma má notícia: como nós perdemos a própria sensibilidade para perceber o Deus Criador movendo e falando, nós não temos nem como sair dessa.
nós caímos num buraco que nós não conseguimos sair. Por isso, ainda nos primórdios, o Deus Criador diz o seguinte: a serpente, símbolo do mal instalado, símbolo da maldição instalada na história da humanidade. Deus diz: então o Senhor Deus declarou à serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz para a serpente: você gerou esse mal, mas da mulher vai sair aquele que vai esmagar a sua cabeça, e você, por mais que possa fazer-lhe mal, vai conseguir no máximo ferir o seu calcanhar, mas a sua cabeça, com a sua maldição e a morte que você instalou na vida de homens e mulheres, tudo isso será aniquilado por esse que vai sair do ventre da mulher. Deixa eu levar vocês para um outro período. Agora nós estamos 2000 anos antes de Cristo. O mundo já caminhou muito, existem várias tribos dispersas, povos, etnias, cada um fala a sua própria língua, mas o mal vai se disseminando, vai se espalhando para todos os lugares. Aí um dia, Deus decide escolher um homem chamado Abraão, não porque Abraão era mais bonito, nem porque Abraão era mais inteligente, nem porque Abraão era mais esperto, qualquer coisa parecida. Deus decidiu chamar Abraão da mesma maneira que ele decide amar cada um de nós aqui, pela sua imensa graça. Mas Deus chamou Abraão com um propósito. Se ele precisa fazer com que do ventre de uma mulher venha aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, Deus decide preparar um povo, para através desse povo, uma mulher conceber e dar à luz a esse que vai esmagar a cabeça da serpente. E Deus escolhe Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de você um grande povo, uma grande nação. Só tem 2 problemas técnicos aí. Primeiro, Abraão é um senhorzinho de 100 anos de idade. Quando ele volta para casa e diz: Deus me prometeu que vai dar um filho, a esposa dele cai na gargalhada. E como miséria pouca é bobagem, tinha um outro problema. A esposa dele era estéril. Um homem de 100 anos com uma mulher estéril, e Deus diz: vou fazer de você uma grande nação. Deus às vezes adora pegar cenários que humanamente é impossível sair alguma coisa, para ninguém ter dúvida que foi Ele que fez. E Deus dá a graça a Sara, mulher de Abraão, engravidar, e dele nasce Isaque. Agora imagina um homem criando um filho depois dos 100 anos de idade. Você já sabe o que aconteceu, né? Eu imagino que Isaque era um sujeitinho hiper mimado, né? Porque ele não teve pai, ele já nasceu com um avô, né? Quando ele abriu os olhos, ele estava diante do avô. E um dia, Deus se aproxima de Abraão e diz assim: então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Essa é uma história bíblica que normalmente pais e mães não gostam de ler para os filhos antes de dormir. Já percebeu? Os pais disfarçam, pulam a página, inventam na hora que chega nessa parte, se conta a hora que ele olha para o filho está com um olho desse tamanho assim, né? Quer dizer que Deus pede para o pai matar o filho?
Que absurdo! E é assim que a maioria de nós pensa, sabe por quê? Nós nos esquecemos de uma coisa, de um simples fato. A morte é a nossa sentença. E Deus tem o direito de colocá-la sobre nós a hora que Ele bem entender. É interessante como a morte de uma pessoa de 80 anos não nos choca, mas a morte de uma criança nos choca. E a gente se esquece que a morte não é decorrente da maldade de Deus, mas a morte é decorrente da nossa desconexão com Deus Criador. Mas Deus queria mostrar uma outra coisa através dessa história. Quando Abraão está caminhando com Isaac, Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Queria chamar a sua atenção para uma coisa. 2000 anos antes de Cristo, e emerge pela primeira vez nas Escrituras um conceito. Um cordeiro. Um cordeiro pode ser sacrificado. Abraão responde ao seu filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro. 2000 anos antes de Cristo, Abraão está dizendo que quem vai prover o cordeiro é Deus. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. E aí, eles chegam no alto da montanha. Abraão prepara um altar, coloca o seu filho sobre aquele altar. Numa profunda angústia interior, levanta o cutelo e ele está pronto para derramar o sangue do seu único filho, quando ele escuta duas coisas. A primeira é Deus dizendo: não faça isso. A segunda é um arbusto se movendo, aonde ele acha um cordeiro. E Abraão pega aquele cordeiro. Olha o que diz o texto: Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Naquele fim de tarde, Isaac voltou de mão dada com seu pai Abraão para casa. Quando eles chegaram junto em casa, eles jogaram uma partida de videogame juntos. Sara colocou Isaac na cama e contou uma história para ele. Isaac está vivo, porque um cordeiro foi morto. Isaac está vivo, porque alguém tomou o lugar dele, um cordeiro. Entra na cápsula do tempo, e eu quero te mover para o quarto momento, há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Os descendentes de Abraão cresceram, se multiplicaram, se tornaram o povo hebreu. E agora, esse povo hebreu, por N circunstâncias que depois você pesquisa, eles estão no Egito. E eles estão subjugados, eles estão sendo oprimidos no Egito. E Deus levanta um dos hebreus, chamado Moisés, e diz para Moisés que quer que Moisés vá até o faraó e diga que o povo dele, o povo hebreu, está na hora de sair. E aí começa um grande confronto entre Moisés, em nome de Deus, e faraó. E desse grande confronto, existem lá os relatos das 10 pragas que veio sobre o Egito. Mas eu quero falar da 10ª praga, que foi a culminante.
Aquela em que em Êxodo capítulo 11, nós encontramos o seguinte: disse, pois, Moisés ao faraó, presta atenção, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Deus dizendo, eu vou visitar o Egito, e o que vai acontecer? Todos os primogênitos do Egito morrerão. Você percebe essa ênfase de colocar a morte, não sobre o pai, mas sobre o filho, até para chocar mesmo? Porque é interessante, qualquer um que tenha a experiência da paternidade ou da maternidade, não teria dificuldade nenhuma em morrer pelo seu filho. Mas todos nós temos uma profunda dificuldade em pensar na possibilidade do nosso filho morrer. Não existe entre seres humanos uma dor mais cruel, uma dor mais profunda do que a perda de um filho. E me parece que essa insistência nas histórias bíblicas é para nos levar no mais profundo dessa experiência e para a gente perceber quão danosa foi aquela opção dos nossos primeiros pais. Porque, volto a dizer, quando nós vemos uma pessoa com 80, 90, 100 anos falecendo, nós nos consolamos dizendo, mas pelo menos ele teve a oportunidade de viver uma vida. O que é cruel para nós é ver uma criança morrendo sem ter o direito de viver, mas é exatamente isso que aconteceu quando os nossos primeiros pais romperam com Deus. Você já parou para pensar que quando os nossos primeiros pais romperam com Deus, ali a história podia ter terminado. Ali Deus poderia ter decretado a morte dos nossos primeiros pais e não existiria humanidade, não existiria vida, não existiria eu e você. Nós só estamos aqui e o pouco que nós vivemos ou o muito que nós vivemos é decorrente do fato de que Deus é gracioso. Se uma pessoa vive 6 anos, vive 12 anos, vive 24 anos, vive 30 anos, 50 anos, 80 anos ou 100 anos, só tem uma explicação: Deus é gracioso. Porque se nós voltamos a Gênesis 3, tudo deveria ter terminado ali. A vida pode acabar a qualquer momento e Deus jamais vai ser injusto quando a vida acabar, porque a vida acaba não porque Deus quis que a vida acabasse. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, mas nossos primeiros pais optaram por romper com Deus Criador, sabendo que a consequência seria a morte. Mas eles se achavam mais espertos do que Deus. E aí, o faraó escuta que Deus vai visitar o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Olha que frase forte. Nunca houve antes, nem jamais haverá. Alguns de nós assistimos nesse ano aquela tragédia no sul do país. E nós vimos pais juntos, chorando a morte dos seus filhos. Multiplica aquilo por 50, 100, e você tem o que aconteceu naquela noite no Egito. Mas Moisés volta aos hebreus e diz assim, em nome de Deus: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro. Preste atenção, deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro não pode ter defeito, ele tem que ser perfeito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Esse cordeiro perfeito vai ser sacrificado por toda a comunidade de Israel. Você consegue entender? E quando? Ao pôr do sol.
Nós estamos há 1500 anos antes de Cristo. E um cordeiro vai ser morto pela comunidade de Israel, para que os primogênitos de cada casa vivam. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O pai de família sacrificava o animal, passava o sangue nos umbrais, e quando naquela noite Deus visitou o Egito, as casas que tinham o sangue do cordeiro, os filhos permaneceram vivos. Verso 13 diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Para um pouquinho aqui. Naquela noite, antes da noite, no final da tarde, o pai fez uma oração e sacrificou um cordeiro. O sangue daquele cordeiro se esparramou sobre o altar. Aquele pai pegou um pouco daquele sangue e colocou nos umbrais da sua casa. Preparou aquele cordeiro, assou. A mãe preparou pães sem fermento, não levedados, e ervas amargas. E naquela noite, o pai, a mãe e os filhos se assentaram em volta da mesa, e eles comeram as ervas amargas para se lembrarem do quanto eles haviam sofrido no Egito. E comeram do pão sem fermento, para que eles nunca se esquecessem que naquela noite eles tiveram que sair às pressas. E comeram do cordeiro, para que eles nunca se esquecessem que a vida do seu filho havia sido substituída por um cordeiro. A partir daquele momento, o povo hebreu passou anualmente a celebrar essa festa. Anualmente, o pai de família sacrificava um cordeiro, preparava o jantar e explicava para os seus filhos o que havia acontecido. Anualmente, por 1500 anos. Até que nós chegamos em Jesus, o nosso quinto e último momento nessa história. Quando Jesus inicia o seu ministério na Galileia, um profeta chamado João Batista vê Jesus passando e diz assim, o texto: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2000 anos antes, Abraão disse, quando seu filho perguntou, onde está o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. E quando João Batista vê Jesus passando, ele diz, Deus proveu. Esse cordeiro é perfeito. E ele vai ser sacrificado na Páscoa, ao pôr do sol. Aquele cordeiro de Gênesis morreu para que Isaac tivesse vida. Os cordeiros do Êxodo morreram para que os primogênitos tivessem vida. Esse cordeiro que Deus providenciou morreu para que todos nós tivéssemos vida.
Mateus 28 diz assim: tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. E o Filho do Homem, o conceito de Daniel 7, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa é uma novidade que dá um nó na expectativa dos judeus, porque eles esperavam que o Filho do Homem viesse para libertá-los dos opressores, botasse os romanos para correr, restabelecesse o reino de Israel, o trono de Davi, e passasse a governar a terra. Mas aqui Jesus está dizendo, para surpresa deles, que o Filho do Homem, de Daniel 7, vai ser o Cordeiro Pascal. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Por que ele teria que morrer? Porque os nossos primeiros pais se desconectaram com Deus Criador. E a consequência disso é a morte. A morte que eu e você experimentamos a cada dia. Porque quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Mas para que a gente não experimentasse a morte eterna, longe de Deus, Deus providenciou um cordeiro para morrer no nosso lugar. E nos lábios desse próprio cordeiro ele diz: todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê que Jesus é quem ele disse ser, todo aquele que crê que o que Jesus Cristo fez naquela cruz, fez por você, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. E qual é a prova disso? Ele morreu naquela cruz. Mas a história não terminou aí. Ela continua no domingo. Para você não ter dúvida, em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, olha só, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ah, você não pecou não? Você não se acha pecador? Para a gente não perder tempo, deixa eu ir direto ao ponto. Perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse assim: amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a você mesmo. Ponto. Você consegue cumprir isso? Cá para nós. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus acima do seu filho? Você ama a Deus acima do seu sucesso profissional? Você ama a Deus acima do seu dinheiro? Você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Eu não. Então, vamos para a parte 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a você mesmo. Você ama a pessoa que está do seu lado como a você mesmo? Eu tenho uma ideia. Você não sabe, mas a pessoa que está do seu lado está com uma dívida que está roubando a paz e o sono dela, e o tamanho da dívida dela é o tamanho exato do valor do carro que você veio para cá hoje. Pega a sua chave agora e dá para a pessoa e diz: olha, eu te amo como a você mesmo. Eu te amo como eu amo a mim mesmo. Você ama o seu próximo? Tem gente fazendo isso com a esposa.
O duro é que tem uns que vieram com o carro da esposa e estão dando a chave para ela. Está vendo que você é pecador? Como você precisa de um salvador? Eu não consigo. Então, o texto diz que todos pecaram, por isso todos morreram. Mas a boa notícia, e assim a gente encerra. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão do Cordeiro, da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem. Que homem? Jesus Cristo, o Cordeiro. John Stott diz assim: a essência do pecado é nós, seres humanos, colocando-nos no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merece estar. Deus se coloca onde nós deveríamos estar. Por que ele deveria morrer? Para sermos reconectados à fonte da vida. Você crê que Jesus é quem ele disse ser? Você crê que o que ele fez foi por você? Então coma do pão, relembrando o seu sacrifício pascal, e beba do cálice, relembrando o sangue que foi vertido, derramado por você, e saia daqui certo de que ele te trouxe a vida. Se aproprie disso ao comer do pão e beber do cálice. Vamos estar em oração.